Olá, bem-vindo ao programa interativo feito para você dialogar com o Senado Federal sem intermediários. O Alô Senado está no ar para falar dos assuntos escolhidos por você. No quadro Jovem Senador de hoje, a gente discute a relação entre religião e política e o seu efeito nas decisões dos parlamentares. Esse debate foi levantado pelo jovem senador de Mato Grosso do Sul. E mais, duração e alternância no mandato dos senadores, a reforma política e no Passeata Eletrônica um olhar para o futuro da internet no processo legislativo. O Alô Senado está no ar. Qual é o futuro das redes sociais nas atividades do Senado Federal? De que forma as mídias digitais podem aproximar o cidadão brasileiro das decisões que são tomadas aqui no Congresso? O Passeata Eletrônica conversou sobre essas questões com o vice-presidente da Casa, senador Jorge Viana. Eu acho que nós vamos também institucionalizar essa ferramenta. Por exemplo, pode ser que daqui a algum tempo, a gente use a rede mundial de computadores para fazer consultas formais da opinião pública para poder ajudar na deliberação do Senado Federal. Eu acho que isso deve ocorrer não muito distante. Breve nós vamos ter institucionalizado o uso das redes sociais para ajudar nas decisões da casa, da instituição mais antiga, do parlamento mais antigo do Brasil, que é o Senado Federal. Você sabe o que é o Jovem Senador? É um projeto do Senado que traz todos os anos 27 estudantes para viver o dia a dia dos parlamentares aqui no Congresso Nacional. Eles são selecionados em escolas de todo o país por meio de um concurso de redação. Os vencedores passam uma semana aqui em Brasília propondo e aprovando projetos de lei. Eu estou aqui com alguns dos jovens senadores de 2014 para bater um papo e, é claro, levar sugestões e perguntas até os senadores. No programa de hoje, o Alô Senado conversa com Carlos Henrique, jovem senador pelo estado de Mato Grosso do Sul. Esses grandes temas nacionais como igualdade de gênero, legalização da maconha, o aborto, é um grande problema. Por quê? A religião condena, a população quer, aí nunca se entra num acordo, porque há esse jogo dentro do Congresso Nacional, de religião com a política. Eu quero perguntar aos senadores o que eles acreditam sobre esse assunto. Se a religião ainda pode continuar forte dentro da política ou se também os senadores devem deixar de lado um pouco a religião para definir alguns pontos e grandes temas nacionais para a sociedade brasileira. Carlos Henrique, como separar? Eu sou evangélico. Você acha que pode separar a figura do Magno Malta da sua confissão de fé? Claro que não. Aliás, eu quero dizer uma coisa mais forte para você com relação a esse tema. Quem defende aborto não tem moral para falar em direitos humanos. Porque o primeiro direito que a vida tem é direito à vida. Esse é o primeiro direito dos humanos. Então, onde é que eu aprendi isso? Na minha confissão de fé. Você imagina qual é mais um tema polêmico que você está falando? Deus criou macho e fêmea. Você está falando da chamada homofobia? Criminaliza. O que é homofobia? Nós vamos tipificar isso no Código Penal. O homofóbico é aquele que quer matar, quer destruir o indivíduo. Eu não concordo com o homossexualismo, então eu estou disposto a enfrentar todos esses temas e não tem como separar aquilo da minha confissão de fé. Porque eu sou contra a legalização das drogas. Porque droga mata, droga destrói família, destrói o indivíduo. Eu tenho 35 anos na minha vida, então não tem como separar. Eu sou os meus valores, eu sou as minhas crenças. E digo uma coisa a você, como senador da República, se não fossem os valores oriundos da fé que eu professo, eu não gostaria de estar nessa casa porque eu seria um vegetal. Olha, Carlos, no Brasil, desde a Constituição de 1889, a religião se separou do Estado e da política. É assim que deve ser, e são estes os termos da nossa Constituição. Lamentavelmente, alguns grupos de pressão que têm uma prática religiosa, que têm uma atuação identificada com alguma religião, têm sua representação aqui no Congresso Nacional, impedindo, em alguns momentos, avanços na área da ciência e impedindo debates que, independente de qual seja a posição e da decisão, se vai ser favorável ou não, deveriam ocorrer livremente, no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o Parlamento e a política não pode ser espaço para dogmas. Dogma
é o que o dogma está presente na religião. E o parlamento é avesso a ter dogmas. Nesse aspecto, concordo com você. Mas, lamentavelmente, ainda temos uma presença destacada desses setores como bancadas religiosas atuando aqui no Congresso. Eu queria saber por que nessa eleição foi um candidato eleito e não 3. Olha, João, a representação dos estados, todos os estados têm 3 senadores, mas alternadamente em uma eleição se elege 1 e na outra se elege 2. A justificativa é que é da Constituição, é constitucional. Agora, a justificativa política a gente tem que encontrar, eu não vejo motivo. Alguns dizem que é porque o Senado trata dos assuntos federativos, então é bom ter sempre uma parte que permanece no caso, né, que não é bom renovar o Senado como um todo, para ficar a memória, para ficar pessoas que já têm vivência. Agora, eu particularmente discordo, acho que em qualquer eleição sempre vai ter alguém que se reelege, então não justifica. Acho que a população é um bom tema para a reforma política, inclusive. A reforma política está em discussão há anos aqui no Senado. Os debates abordam questões complexas e controversas, como o sistema eleitoral e as fontes de financiamento das campanhas. Entre os temas discutidos na reforma política está a duração dos mandatos dos parlamentares e também o revezamento, que resulta na alteração de 2/3 do Senado em uma eleição e 1/3 na eleição seguinte. Justamente a questão que foi levantada pelo estudante João Arthur e respondida pela senadora Regina Souza. Essa renovação alternada também foi tema de uma mensagem que o Alô Senado recebeu do Daniel Henrique Miguel de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Ele quer saber o motivo de se renovarem alternadamente 1/3 e 2/3 dos parlamentares, ao invés de mudar toda a bancada de uma vez só. O Daniel quer saber também o porquê da duração de 8 anos para o mandato dos senadores. A mensagem foi respondida pelo senador Paulo Paim. Daniel, tua pergunta é muito interessante. Acontece que lá atrás, há muitos anos atrás, desde tempos de ditadura e antes e durante, e agora também, alguns setores têm a ideia equivocada, por isso tua pergunta é correta, que os mais velhos aqui no Senado, mais velhos de casa, né? Porque eu sou um dos mais antigos, eles têm que mudar 1/3 de uma vez e dali 4 anos muda os 2/3. Com isso, que naturalmente dá o ciclo de 8 anos, para que os mais experientes passem para aqueles que estão chegando sua experiência. Eu acho um equívoco, eu acho que isso não há uma necessidade, senão na Câmara tem que ser a mesma coisa, porque o processo é quase igual, né? Lá e aqui não tem grandes diferenças. Por isso que na reforma eleitoral, na reforma política, eu sempre digo que as duas se fundem, embora alguns discordem, mas eu tenho esse entendimento, eu já defendo a possibilidade de mandato de 5 anos para todos. E acabaria com essa história de no momento eleger 2, depois eleger 1, elege 1/3, depois 2/3, para completar o ciclo dos mais jovens com os mais experientes. Não há necessidade alguma mais. Eu defendo a tese de um mandato de 5 anos para deputados e senadores, também para governador, prefeito e presidente, com direito somente a uma reeleição no cargo. Tu pode concorrer a outros cargos, mas naquele cargo, somente uma eleição para todos, legislativo e executivo. O Alô Senado de hoje já está acabando, mas você pode rever esse e outros programas e também baixá-los no seu computador na página da TV Senado, www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode deixar a sua mensagem escrita. Basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. Se quiser fazer contato por telefone, é só ligar para o 0800 61 22 11. O Alô Senado também está nas redes sociais. Fale com a gente pelo twitter.com/alosenado ou pelo facebook.com/alosenado federal. A gente se vê no próximo programa. Até lá!